queria convidá-lo a abrir comigo aí a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 3. O livro de Romanos, ou a epístola de Romanos, ela é uma linguagem bem teológica, bem difícil. Então eu vou estar usando aí a linguagem NTLH, porque ela traz uma compreensão mais fácil, né? Um nível de compreensão maior para o nosso entendimento. E eu quero ler com vocês Romanos 3, nós vamos ler do verso 23 ao verso 26, que diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos, diga todos, por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício ou propiciação, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. O tema desta mensagem é graça preciosa. Você pode repetir comigo para você gravar? Graça preciosa. E o que é preciosa? Preciosa no nosso vocabulário significa aquilo que tem alto preço, de grande valor, de valor imensurável, incalculável. É aquilo que é valioso, é aquilo que é valedouro. Isso é precioso. E aí você pode me perguntar assim: mas pastora, por que graça preciosa? Não parece uma redundância? Porque quando olhamos pelo prisma da palavra e entendemos o que é graça, a graça, ela por si só já é uma palavra que exprime um presente precioso. Não é? Que expressa essa preciosidade. Então, por que graça preciosa? Porque, na realidade, nós vivemos dias em que tem se difundido uma graça barateada. E eu quero hoje, com toda a convicção do meu interior, fazer você entender que a graça de Deus não é barata. E o que é uma coisa barata? Uma coisa barata é aquilo que não tem valor, desprovido de valor, desprovido de relevância, de sentido ou significado. E a graça de Deus não é barata. Porque a graça de Deus, a nossa salvação, ela custou o exorbitante preço do precioso sangue de Jesus. Então a salvação, ela é cara, caríssima, tão cara que eu e você não podíamos tê-la. Tão cara que eu e você jamais conseguiríamos obtê-la, se não fosse pelo pagamento de um precioso e valioso preço. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 18 e 19, Pedro, ele vai nos enfatizar a seguinte verdade: porque não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes comprados. Coloca a versão NTLH, é essa mesmo? 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil, que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Na versão NVI está: não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram comprados, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20,
ele vai enfatizar essa palavra de Pedro dizendo: vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai a Deus através do vosso corpo e da vossa alma, porque eles pertencem ao Senhor. Esse é o valor precioso da graça de Deus. E o que é a graça barata? A graça barata, Bonhoeffer vai dizer, e Bonhoeffer foi um pastor que lutou contra o nazismo, um pastor luterano, e ele vai dizer que a graça barata é a inimiga mortal da igreja. Porque o que é a graça barata? A graça barata é graça como refúgio, graça como um perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado, é graça sem preço, é graça sem Cristo. Frequentemente dizemos que a salvação é de graça, e eu quero dizer que a Bíblia afirma que o é. Nós não pagamos nada pela salvação, até porque ela não tem preço para ser paga. O único preço que ela precisava, ou que precisava ser pago pela nossa salvação, só uma pessoa conseguia fazê-lo. Então a graça ou a salvação, ela é de graça para nós, mas ela foi cara para Jesus. Ela foi cara porque custou a sua própria vida. Ele pagou o impagável preço pelo nosso resgate. Por isso não podemos banalizar a graça. Não podemos desprezar a graça. A graça barata é a graça que justifica o pecado ao invés de justificar o pecador. Sabe aquela falácia nossa? Ah, não tem nada a ver, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus já pagou o preço. Isso é uma verdade, gente. Você não precisa se autoflagelar, você não precisa pagar, sabe, penitência. Você não precisa ser, sabe, um homem que faça as coisas para ser salvo, porque a salvação não é meritória, ela não é pelo nosso esforço humano, ela não é pelas nossas obras. Mas nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Nós não somos salvos ou recebemos a graça pela égide da lei, mas pela graça. A graça nos veio pela salvação na pessoa de Cristo Jesus. E nós precisamos valorizar a graça. A graça barateada é essa graça que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. O que é justificar o pecado? Não, você pode fazer o que você quiser, afinal Deus é amor. É essa graça barata que estão nos oferecendo. E aí, por Deus ser amor, toda forma de amor é válida. É isso que a graça barata está nos oferecendo. E nós precisamos nos lembrar que o que caracteriza Deus como Deus não é o seu amor. Embora Deus seja amor, não é a sua bondade, embora Deus seja bom. O que caracteriza Deus como Deus é a sua santidade. E a Bíblia vai dizer que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus, Ele justifica o pecador, mas o pecado agride a Deus. Então a graça preciosa é uma graça que nos traz consciência. A consciência de que nós somos pecadores, mas o pecado já não nos domina mais. O pecado já não é mais o nosso Senhor, e por isso não vale para nós a palavra eu sou fraquinho, por isso eu pequei. Mas ainda que a gente peque, quem sabe e vive na graça preciosa, ele sabe que o sangue de Cristo é poderoso para purificá-lo de todo o pecado. Isso é graça. Você pode dizer glória a Deus. Não existe graça sem arrependimento. A graça barata é a graça que damos a nós mesmos. A graça preciosa é quando nós entendemos o senhorio de Cristo. A graça, ela se torna valiosa para nós quando nós recebemos Cristo como o nosso Kyrios. Kyrios no grego significa Senhor. Quando Jesus passa a dominar a sua vida, você entende o valor da graça. Nós somos escravos da orelha furada. A cultura do escravo da orelha furada é uma cultura judaica.
O escravo trabalhava por um período de tempo e a gente precisa entender que o processo de escravidão da cultura judaica ou da cultura oriental é diferente da nossa. Os escravos se davam, sobretudo, por conta de dívidas. Quando uma pessoa se endividava e não podia pagar a conta, ela então virava escravo daquele que ela devia, do seu devedor não, ela se tornava devedora e escrava daquele a quem ela devia. Só que durante 6 anos essa pessoa era escrava. A lei exigia que ela fosse, mas no 7º ano essa pessoa era livre. Ela era decretada ou declarada livre novamente, porque a dívida já havia sido paga. Lá em 1 Reis, se não me falha a memória, quando aquela mulher desesperada, o 2 Reis, ela vai até o profeta pedir ajuda porque os credores bateram a sua porta e ela precisava entregar os seus filhos para pagar a dívida, é porque havia essa realidade na cultura. E eles seriam escravos dos seus devedores, ou melhor, da pessoa que ela devia durante 7 anos. Mas ao final de 7 anos, essa pessoa era alforriada, ela era declarada livre. Mas grande parte, ou um número expressivo de escravos, constituíam famílias, acabavam gostando do trabalho e do senhor que o governava. E alguns deles diziam, não quero ser livre, eu quero continuar sendo escravo. Então se fazia uma pergunta para ele, por que você quer ser escravo? E ele dizia, por amor ao meu senhor, por amor à minha família. E dada essa declaração, um furo na orelha lhe era feito, colocava-se uma argola, e todos sabiam que ele era um homem livre, mas por amor ele estava se submetendo ao senhorio daquele homem ou daquela pessoa. Nós somos esses escravos. Nós estávamos perdidos, condenados à morte, mas pela graça de Deus, pelo amor que Deus teve por nós, Ele nos libertou da escravidão. Ele pagou o preço que cabia pela nossa liberdade. E agora, depois de libertos do jugo do pecado, Ele diz, vocês são livres. Mas agora com a liberdade que Ele nos dá, o que fazemos? Somos escravos da sua graça. Não somos obrigados a servi-lo, mas servimos porque o amamos. Não somos obrigados a obedecê-lo, mas obedecemos porque o amamos. Isso é ser escravo de orelha furada. Isso é ter Jesus como seu Kyrios. É ter Jesus como seu Senhor, como seu Lorde, como seu dono, como aquele que governa a sua vida. E quem tem Jesus como Senhor, ele busca agradar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é graça. Graça é um presente de Deus que absorve o condenado, que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável, que salva o odioso e que dá vida ao moribundo. Jesus é a personificação da graça de Deus. Jesus é a misericórdia condensada em si mesmo. Deus nos amou tanto que Ele personificou o amor dele na pessoa de Cristo. Jesus veio para demonstrar o grande amor de Deus por nós. Isso é graça. E o que é graça? Teologicamente dizendo que a graça significa favor imerecido. Favor imerecido manifestado livre e continuamente por Deus aos pecadores. A graça, ela está estendida a todos os homens. Nós lemos aqui que Deus, pela sua graça e sem exigir nada, aceita todos por meio de Cristo. Agora, quando nós dizemos que a graça, ela é estendida a todos os homens, eu não estou dizendo com isso, ou aqui enfatizando a universalização da graça. A graça, ela não é sem exceção. Porque se eu dissesse que a graça é para todo e qualquer um, eu estaria universalizando a graça. A graça é para todos, mas tem um critério para recebê-la. A graça é para todos, com exceção, mas sem
acepção. Não importa como você esteja, não importa em que nível de pecado você esteja vivendo ou esteja absorto, não importa qual a sua classe social, não importa qual sua cultura, qual sua nacionalidade, não importa qual sua faixa etária, qual seu nível de conhecimento, a graça está estendida a todos sem acepção. Agora, por que não é sem exceção? Porque a graça só pode ser estendida e recebida por aqueles que creem na pessoa de Cristo, por aqueles que acreditam, por aqueles que desenvolvem a fé em Cristo Jesus. E no verso de número 25, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo tornou-se o meio para que as pessoas recebam o perdão dos seus pecados pela fé nele. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, ele vai enfatizar dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não tem a ver com os nossos esforços humanos. A graça não é meritória. A graça não tem a ver, sabe, com quanto você é bom ou com quanto você tenta ser. A graça, ela não tem a ver com a nossa dignidade. Nós não merecemos a graça. A graça é um favor imerecido. Lembra, nós estávamos na condição de inimigo de Deus. Nós não desejávamos o bem. A nossa essência é má. Não adianta você achar que você é bom. Sabe, às vezes eu fico pasmo com alguns crentes que acham que são bons demais. Eles não têm defeitos. Você não entendeu o que é graça. Quem entende o que é graça sabe o quão indigno é, o quão miserável é. O apóstolo Paulo, na epístola, na carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: quando vos reunis para comer, ele vai nos ensinar que o meio pelo qual devemos estar preparados para participar da ceia do Senhor é de forma digna. Ele diz que não devemos tocar no corpo e no sangue indignamente. Mas Paulo não estava falando aqui da dignidade da pessoa. Porque, gente, se Paulo estivesse dizendo que você tinha que ser santinho, perfeito e digno para fazer parte do corpo de Cristo, para sentar-se à mesa com Deus, nenhum de nós seríamos dignos disso. Paulo não estava dizendo da dignidade da pessoa, ele não estava fazendo menção disso, ele estava falando da dignidade das ações. Porque, como eu disse aqui, nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras precisam testificar a quem nós somos servos, de quem nós somos servos. Paulo estava falando da dignidade das ações. E o próprio Paulo, ele vai chegar à conclusão de que ele era um homem miserável. Ele tinha essa clareza e ele diz: miserável homem que sou. Quando o apóstolo Paulo estava próximo da sua morte, no término da sua jornada ministerial, ele faz a seguinte declaração: eu sou o maior de todos os pecadores. Sabe, paradoxalmente é o que Paulo está dizendo. As pessoas mais dignas de sentar-se à mesa são os mais indignos. Sabe por quê? Porque quanto mais consciência você tem de que você é pecador, de que você é falho, de que você é mau na sua essência, de que até tentando fazer o bem você erra. Quanto mais consciência você tem da sua miserabilidade, mais digno você se torna da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Porque enquanto nós nos justificarmos, enquanto nós acharmos que somos bons, estaremos decaídos da graça. O povo de Israel, eles caíram da graça. E eles caíram da graça antes de pecar. Porque quando você cai da graça, você torna-se um pecador quanto mais. O povo de Israel, quando Deus falou para o povo de Israel, eles disseram assim para Moisés: olha, tudo que Deus mandar, nós obedeceremos. Esse foi o grande erro de Israel. Eles confiaram na própria força. Deus ainda nem havia dado as leis. E eles disseram arrogantemente:
O que Deus mandar, nós fazeremos. O que Deus mandar, nós obedeceremos. Eles acreditaram mais na própria força do que na força de Deus. E quando Moisés sobe para receber a lei, eles levantam um bezerro de ouro. Cair da graça vai anteceder o pecado. A graça, quando você cai da graça, você se torna um pecador quanto mais. Agora na graça você deixa de pecar? Não. Mas você não peca porque tem prazer. E quando você peca, você reconhece a sua miserabilidade. É aí que entra a graça. A graça não é para os perfeitos. A graça não é para os curados apenas, não. A graça é para todos aqueles que sabem que são enfermos, que são pecadores e que precisam desse intermediário que é Jesus Cristo. Quem entende o valor da graça se desvia do pecado. A graça, ela é pedagógica. A graça, ela nos ensina a vivermos uma vida de retidão e uma vida de justiça. Calvino vai dizer que a graça é um antídoto contra a corrupção da nossa natureza. Você não peca porque você é forte e bom. Você não peca por causa do favor de Deus na sua vida. Você não cai porque você é forte, não. Você não cai por causa do favor imerecido de Deus na sua vida. Você não veio aqui porque você tem saúde. Você veio aqui por causa do favor, da graça de Deus que te deu saúde. Você não está vestido porque você trabalha. Você está vestido por causa da graça de Deus que te veste. Você está vestido, você está de pé, você tem família porque a graça de Deus te deu uma família para você cuidar. A graça de Deus te muniu de saúde. A graça de Deus abriu uma porta para você trabalhar. Tudo que temos é pela graça. Nós precisamos da graça. E o texto vai dizer que todos pecaram. Todos sem exceção. Mas a graça brilha nas trevas do pecado. A morte de Jesus foi um ato de salvação insondável, inesperado e gratuitamente outorgado. Através desse insondável amor, Deus irrompe com o mundo dos homens para mostrar quão destrutivo é o pecado, mas quão profundo é o seu amor por nós. A graça é o gesto do amor maior de Deus por nós. E nós não merecemos tamanho amor. Nós não merecemos, mas precisamos. Eu gostei muito de uma ilustração que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. Mas ele vai atribuir essa ilustração ao pastor ao pastor Nilson Amaral Fanini. Na época em que ele era ainda um estudante, o pastor Hernandes ouviu o pastor Nilson Amaral Fanini. Eu acho que a maioria de vocês nem ouviram. Eu ouvia o pastor Nilson Amaral Fanini, porque minha mãe ouvia os discos dele, e eu ouvia as pregações dele. Um grande avivalista do Brasil, um homem de Deus. E o pastor Nilson, ele contou essa ilustração de que um professor, ele foi lecionar, ele foi dar aula em uma comunidade muito pobre. Todos os alunos eram muito pobres, mas havia um que se destacava. Era a criança mais pobrezinha. Sempre ia com roupas muito rasgadas, pés descalços. E aquilo chamou a atenção daquele professor e ele disse: eu vou ajudar essa criança. E aí ele foi até uma loja, ele comprou roupas, calçados, brinquedos, alimentos. E cheio de bolsas e embrulhos de presente. Ele vai até a casa do menino, em direção à casa do menino. No meio do caminho, aquela criança vê tantos presentes. E ela se empolga. E ela deseja tê-los para si. E de longe ela mira uma pedra e acerta o professor. O professor, ele cai ensanguentado, porque foi alvejado por aquela pedra. E aquela criança chega perto, cata todos aqueles presentes e foge. Aquele professor se recupera, volta na loja e compra todos os presentes de novo.
E agora ele volta ao mesmo cenário, ele bate a porta, o pai da criança abre a porta, estarrecido, tentando desculpar-se pelo ato de selvageria do seu filho. E o professor diz: eu vim aqui trazer esses presentes para o seu filho. Os que eu estava trazendo já eram dele, mas eu vim trazê-los de novo. E o pai falou com ele: mas por que o senhor está fazendo isso com o meu filho? O meu filho não merece. E o professor disse: ele não merece, mas ele precisa. Nós não merecemos a salvação na pessoa de Cristo, mas nós precisamos dela. Assim como esse garoto, nós fizemos pouco caso de Deus. Nós muitas vezes, desejosos pelas bênçãos de Deus, nós vituperamos e maltratamos Cristo. Mas ainda assim Ele estende o seu favor e a sua graça para nós. Porque Ele sabe que a gente não merece, mas a gente precisa da graça. O verso 26 diz assim: Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. A morte de Jesus é um ato do amor insondável de Deus por nós. A justiça de Deus havia sido afrontada, porque o pecado, ele agride a Deus. Lembra, Deus é santo. A santidade de Deus não se harmoniza com o pecado. A santidade de Deus não compactua com o pecado. Não é nem que Deus não queira, Ele não pode. A santidade dele é afligida pelo pecado. E o pecado da humanidade atingiu a ira de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus precisava ser satisfeita. Porque quando a ira de Deus ela é ferida, ela se manifesta. A ira de Deus, ela precisa ser aplacada, porque Deus é santo. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele se faz propiciação por nós. O texto que lemos diz que ele se fez o sacrifício. Sabe o que é propiciação? Propiciação é se colocar como intermediador. Lembra, a ira de Deus precisava ser aplacada. Eu também certa vez ouvi uma ilustração que a ira de Deus era como um meteoro que estava vindo em direção à terra. Pensa no meteoro gigantesco que, se entrasse na órbita da terra, destruiria todos os seres humanos. A ira de Deus estava vindo em direção a nós, porque o pecado afrontou a Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Sendo propiciação por nós, ele se interpôs entre esse meteoro e nós. Ele recebeu toda a ira de Deus na sua própria carne. Ele reteve a ira de Deus em si. Ele aplacou a ira de Deus em si. Você consegue entender e dimensionar o preço da graça que você recebeu? Estávamos como num tribunal, numa corte legal. Estávamos condenados. As provas eram contundentes contra mim, contra você. Quando eu falo nós, pense em você. Tire do coletivo, pense em você. Você estava num tribunal. Todas as provas eram contundentes contra você. A sentença foi promulgada e você foi declarado culpado. Sabe o que Jesus faz? Jesus entra nesse tribunal, vai até o lugar do réu, onde eu estava e você estava. E ele pega agora a sentença que nos foi promulgada. Estava lá um documento que dizia: culpado, destinado ao inferno, destinado à morte eterna, sem Deus, sem salvação.
Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram afastados da gloriosa presença de Deus. Não havia ninguém capaz de salvar a si mesmo. Mas Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele vai até aquele banco onde eu estava sentada, condenada. Ele pega a minha condenação e coloca para dentro de si. Agora o juiz olha no banco do réu, ele me vê como inocente. Porque não havia mais condenação sobre a minha vida. Jesus pegou a condenação que era minha e colocou dentro de si. Mas ele faz mais do que isso. Ele pega a justiça dele e coloca dentro de mim. Agora o juiz olha e o juiz percebe, peraí, ela agora é inocente. A minha culpa recaiu sobre o Cordeiro perfeito. O meu pecado estava sobre ele. Ele tomou o lugar que era meu. E me dá agora da sua justiça. A palavra de Deus diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus olha para mim agora e me vê como uma inocente. Fui inocentada, fui absorvida. Não porque eu sou boa, não porque eu mereço, mas porque o amor dele por mim removeu toda a culpa que estava sobre mim e me fez livre e me tornou justificada, justa, inocente. Por isso não existe mais condenação sobre aqueles que confiam, aqueles que creem em Jesus, porque ele foi penalizado por nós. A minha punição caiu sobre ele. E você pode então dizer assim, glória a Deus. Isso é graça preciosa. A graça é oferecida hoje. Em Isaías, no capítulo 1, no verso de número 8. O profeta vai nos lembrar que ainda que o nosso pecado seja como a escarlata, por causa da graça, se tornará como Isaías 1,18, por favor. Ainda que o seu pecado seja como a escarlata, se tornará como a branca neve. E ainda que seja como o carmesim, se tornará como a branca lã. É o perdão de Deus, livre e continuadamente, sendo oferecido para nós. Sabe, não podemos esquecer o que é graça. A religiosidade nos tira desse lugar de percepção da graça. Eu oro para que todos nós tenhamos uma experiência com Deus acerca da graça. Porque eu percebo que muitos crentes ainda não entenderam. Vivem uma vida, sabe, de distanciamento de Deus. Sendo consumidos pelo pecado, porque não conseguem entrar nesse lugar onde a graça de Deus os perdoa. Não banalize a graça, não despreze a graça. Desnude seus pecados diante do Senhor. Davi, no capítulo 51 de Salmos, no verso 3, coloca aí NTLH. Salmos 51, verso 3 ao 5. Davi, ele vai desnudar os seus pecados diante de Deus. Quando olhamos para Davi e o mensuramos pela nossa justiça, Davi não era merecedor de receber a graça. Sabe, às vezes a gente tenta nos justificar a nós mesmos, se a graça é barata. Quando você pensa que você é melhor do que qualquer um desses meninos que estão ali na rua, você não sabe o que é graça preciosa. Te oferecer uma graça barata. Quando você acha que você é melhor do que qualquer pessoa que ainda não conhece a Cristo, você não entende o que é graça. A graça, ela faz nos compreender que somos de fato pecadores. Davi havia cometido muitos pecados. Pecados pelos quais talvez eu e você o censurasse, o condenasse à morte. Mas ele chega diante dessa graça poderosa e ele diz: conheço bem os meus erros. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas.
De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Essa é a oração de um homem que reconhece o perdão na pessoa de Cristo. Nós precisamos desnudar-nos do nosso pecado diante do Senhor. No Calvário, haviam 3 personagens. Havia um que estava no centro. Havia um que estava à direita e outro à esquerda. Nós conhecemos bem a história da crucificação, a história do Gólgota. O que estava à direita era um criminoso. O que estava à esquerda era um criminoso, mas o que estava no centro era um inocente que se fez maldito. A ira de Deus estava sendo descarregada nele, porque agora ele não estava mais inocente, ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado. Mas ainda assim era o Cordeiro imaculado e perfeito de Deus. À sua esquerda estava um malfeitor que não conseguiu mensurar a graça que lhe estava sendo oferecida. A Bíblia diz que aquele homem zombava de Jesus. E ele dizia: ué, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem não conseguiu mensurar a graça preciosa que estava ali personificada na pessoa de Cristo Jesus. Ele não conseguiu identificar a graça fluindo em sua direção, porque a graça brilha no meio das trevas. A Bíblia diz que houve trevas quando o Filho de Deus morre. Porque as trevas, elas não podem ser mantidas diante da vida. Mas por um período de tempo Jesus se entrega. Não foi a selvageria dos flagelos que Jesus sofreu que matou Jesus. Não foi os soldados romanos, não foi Roma que matou Jesus. Ele se entregou por mim. Ele se deu por mim. Aquele homem morreu no pecado porque ele rejeitou a graça. Mas à direita de Jesus estava um criminoso. Não sabemos qual era a pena que lhe cabia. Eu sei pela história que ele era um homem cruel, um homem violento, um assassino violento, de sangue frio. Perdão. Porque a sentença de cruz, ela era direcionada aos criminosos de maior periculosidade. Então aquele homem era um criminoso terrível, um assassino em série, um serial killer, quem sabe? Quem sabe aquele homem tirou vida de pessoas inocentes, de crianças, quem sabe? Quem sabe ele matou, ele violou tantas mulheres, não sabemos. Mas a Bíblia diz que diante daquele cenário, ele reconhece na pessoa de Cristo o Filho do Deus vivo que veio tirar o pecado do mundo. E ele diz para o seu companheiro: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos culpados, mas esse homem nada fez, ele é um inocente. E ele aproveita a graça fluindo e ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A Bíblia diz que Jesus, e eu acredito, conjecturando, que Jesus fez um esforço sobrenatural para olhar para aquele homem. Porque Jesus estava numa cruz que era maior do que ele. Porque não era uma cruz para ele. A cruz era de Barrabás. Barrabás representava eu e você. Era a minha cruz, era a sua cruz. Barrabás era um pecador, um criminoso. Jesus pega uma cruz que não era dele. Barrabás era maior que ele. Foi difícil para colocar Jesus ali. Jesus precisou ser esticado ao máximo. Jesus não podia encostar a cabeça na haste que ficava na vertical, porque havia espinhos, com uma coroa de espinho fora colocada em Jesus. Jesus não podia ficar pendurado, porque se ele ficasse pendurado, ele asfixiava, e sacrifício asfixiado
não era agradável a Deus. Então Jesus precisava manter o corpo ereto, sem encostar a cabeça, sem dobrá-la demais, e fazendo uma força sobre-humana para manter-se ali na cruz. Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, a graça de Deus é para agora, a graça de Deus é para esse momento. Não importa quem você seja, não importa o que você está fazendo, onde você está vivendo, a graça de Deus te alcança. Aleluia! Oh! Aquele homem morreu para o pecado. Existem 3 tipos de morte. Um que morre no pecado porque despreza a graça. Um que morre para o pecado porque coloca valor na graça. Ele entende a preciosidade da graça. Mas no centro havia um que morreu pelos pecados. Um no pecado, outro para o pecado, mas Jesus pelos pecados da humanidade. Era o meu pecado que estava sendo justificado na pessoa de Cristo Jesus. Sabe, isso é graça. Isso é graça. Ele morreu para nós e por nós. Sabe, essa mensagem salvífica, essa é a mensagem salvífica da pessoa de Cristo. E essa é a mensagem que deveria ser pregada nos púlpitos da nossa igreja. A igreja do século 21, infelizmente, tem pregado pouco sobre essa verdade. Temos dado lugar a mensagens de conceitos mais modernos, mais aceitáveis. Falamos muito sobre autoajuda, prosperidade, gestão financeira, inteligência emocional. E eu não estou aqui negando a eficácia dessas ferramentas. Mas nenhum conceito científico, nenhuma ferramenta terapêutica pode mudar a realidade do homem em relação ao inferno. Só Jesus Cristo salva. Só nele há salvação para os nossos pecados. Nenhuma mensagem pode substituir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz e da graça é a única que responde às aquisições do coração do homem. Nós somos inquiridores. Sabe quais são as respostas ou as perguntas do homem que as cosmovisões tentam responder? O que há de errado com o mundo? É isso que as cosmovisões filosóficas tentam responder. É isso que o materialismo, o humanismo, o niilismo e todos os ismos tentam responder. Só a graça responde. Sabe o que aconteceu com o mundo? Todos pecaram. O homem caiu, o homem pecou. É por isso que todos nós estamos distanciados da gloriosa presença de Deus. A segunda pergunta que a humanidade faz e que os conceitos e cosmovisões tentam responder: o que devemos fazer? E agora o que fazer? A graça responde: existe uma salvação em andamento. Jesus está restaurando nele todas as coisas. Ele está restaurando o homem da sua vil condição e maneira equivocada de viver. Assim como a natureza também um dia será restaurada. Ele é a resposta que o mundo não consegue responder. Só em Jesus nós conseguimos ser plenos. Só em Jesus conseguimos responder essas indagações. Salvação só na pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Atos 4:12: não existe outro nome dado no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Então essas mensagens que muito nos ajudam não mudam a nossa realidade em relação à nossa eternidade. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo
As mensagens devem ser cristocêntricas. Todo crente deve pregar Jesus Cristo. Todo pastor deveria falar da graça. Todo crente deveria falar desse nome precioso. Não podemos negligenciá-lo. Para concluirmos, verso 26, parte B. Diz: assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. O pecado nos cega, nos impede de enxergarmos e logo de aceitarmos a salvação. O pecado, ele nos destinou ao inferno, mas em Cristo somos destinados novamente à gloriosa presença de Deus. Havia uma ruptura, um distanciamento, havia uma barreira entre nós e Deus, que era o pecado. Isaías, no capítulo 59, verso 2, vai dizer: o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, impedindo que Ele nos ouça. Mas foi em Jesus Cristo que essa barreira caiu por terra. Hoje, nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. Hoje nós temos liberdade de chamá-lo de papai. Ah, papai. Porque agora nós fomos chamados, reconciliados, não como criaturas como Adão, mas como filhos amados, como herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Devemos valorizar essa grande bênção que é a nossa salvação. E eu quero convidar você a dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Pode ser que você não obtenha todos os favores de Deus nessa terra. Pode ser que a cura que você veio buscar não aconteça. Pode ser que a restauração do seu casamento nunca ocorra. Mas você tem o maior de todos os presentes, que é a salvação da sua alma. Um céu de glória à sua espera. Um Pai que preparou um lugar para você. Você não está mais destinado à perdição e à morte, mas à vida, e a vida é eterna com Deus.